Boa tarde. Eu estou com muita vontade de contar para vocês uma história, e é exatamente isso que eu vou fazer, vou tentar fazer, contar uma história para vocês. É uma história que tem um início já faz algum tempo, mas atualmente ela está muito próxima do vivido, do sentido, e creio que a gente pode fazer ligações, relações com o que foi discutido nos últimos 2 dias, praticamente, e com a porta que o nosso colega Fernando Gervais acabou de abrir, quando ele abordou essa noção, abordagem por competência. O tema dessa minha comunicação, que vai durar, eu vou fazer meu esforço, 20 minutos no máximo, tem a ver, sim, com o desenvolvimento do que hoje nós chamamos competências, em relação ou em ligação com comunidades de práticas, o conceito que a gente discutiu nos últimos 2 dias. A diferença é que eu vou falar desta dinâmica, desse conflito, dessa situação contraditória, conflitual ou talvez complementar, em um contexto muito especial. Em um contexto muito especial porque se trata de um departamento universitário. E eu vou tentar explicar para vocês, contando a história, porque é um contexto especial. Então, na verdade, em outras palavras, o que eu vou fazer é falar um pouco da prática que eu estou vivenciando atualmente, e dessa maneira, creio que vou aproveitar para aprender com vocês, da experiência de vocês, não é? Como é que eu posso aproveitar a experiência do grupo de vocês nessa relação, falando da minha prática. Eu vou tentar dizer para vocês o que está acontecendo, o que é que nós estamos enfrentando em termos de dificuldades, fazendo relação com essa reflexão que nós estamos realizando aqui, e que começou já faz algum tempo. Eu lembro, o Marco Túlio participou, a Ivana participou, não sei se mais alguém aqui participou, nós fizemos algumas oficinas em 2006, e naquele momento a gente se perguntava em que medida o sistema saúde-escola, em que medida o grupo de médicos residentes que começavam a viver a experiência de uma formação institucional constituía uma comunidade de prática. A gente se colocava essa questão. Então, na verdade, eu vou explorar uma metodologia que vocês conhecem, com certeza, uma metodologia narrativa de prática. Eu vou tentar descrever um desafio e um projeto que está acontecendo agora, está andando. Meu objetivo é contar essa história para que ela a gente possa explorar, a gente possa comunicar melhor. E o princípio pedagógico que me orienta nessa tentativa de contar essa história é que eu contando para você, eu tento recuar, lançar um outro olhar para essas coisas que estão acontecendo, não é? Justamente tendo em vista conduzidas de um modo diferente, porque eu estou o tempo todo negociando isso. Eu vou tentar explicar. Em geral, a gente conta anedotas, não se trata de anedotas. Eu vou contar a verdade dos fatos, ouviu? Vou contar para vocês uma história que está acontecendo, e essa história é a seguinte: ela é uma história que começa, ela continua e não sei como vai terminar. Não sei. Agora, para organizar as coisas, eu dividi a exposição da seguinte forma, ouviu? Eu me proponho a mostrar, tu peux passer parce qu'il y a la partie avec les plans ensuite. Voilà. Eu tenho aqui os 4 pontos que eu vou abordar com vocês, não é? Eu vou tentar explicar, evidentemente, o contexto de experiência. Eu vou falar de algo muito importante que faz parte desse contexto, que são as normas culturais. Vou falar do desafio muito presente, constante, que é justamente o desenvolvimento dessas competências profissionais no interior da universidade, uma problemática que o colega acabou de ressaltar, e vou terminar com os dilemas e os desafios que a gente está enfrentando. Quem é essa gente?
sou eu, como diretor de um departamento que tem 30 professores. 30 professores, 5 são professores convidados, né? 7, 8 são titulares, temos 2 que acabam de começar a carreira, e os outros são o que nós chamamos lá agrégé, ou adjunto. Então, é um grupo de professores, né? E nesse grupo tem 3 famílias. 3 famílias. Uma família de professor identificado com o que chamamos de psicopedagogia, os psicopedagogos. Tem outra família identificada com o que nós chamamos lá de ortopedagogia. Ortopedagogia é justamente um campo preocupado com a aprendizagem e as dificuldades de aprendizagem das crianças e dos adolescentes, na escola. E tem uma terceira que é a andragogia. Então, nesse departamento, 30 pessoas, a gente vê, percebam bem, 3, eu diria, subgrupos. Não falei de comunidade ainda, não é? Não falei de comunidade ainda. Então, vocês estão vendo aí o contexto em que eu estou metido. Veja, um departamento dentro de uma universidade de 60 mil pessoas, lá no norte, é uma comunidade prática? Essa é a questão que eu coloco. É uma comunidade prática? Não é? O Fernando vai dizer, não é não. Não é uma comunidade prática, não. Eu não sei qual é a opinião do meu colega. Ele dizia, não, mas por que não é? Ele me explicou a opinião dele, não é? O que é uma comunidade prática? A gente viu hoje, repetidas vezes com o nosso cher colega, o nosso colega professor, pessoas que compartilham uma preocupação, um conjunto de problemas ou uma paixão sobre um tópico e que aprofundam seu conhecimento e experiência nesta área, interagindo numa base contínua. Foi o professor que disse isso. Não é? E eu concordo plenamente com ele. Essa foi a melhor definição que eu já encontrei nos livros dele, não é? Sobre a questão do que é uma comunidade de prática. Não é? Concretamente, um departamento é um espaço administrativo. É lá que a gente faz a gestão da carreira do professor, não é? Aqui também é a mesma coisa. Carreira do professor, carreira da professora. É lá que a gente precisa ter cuidado com o conteúdo e a coerência pedagógica dos cursos, que a gente tem que cuidar disso também. É lá também que a gente tem que estar pensando nas linhas de pesquisa para facilitar a vida dos professores. E é lá também que a gente cuida dos programas de mestrado e doutorado. Então, na verdade, a gente poderia falar o seguinte, há uma cultura própria da universidade, que o colega acabou de ressaltar, e essa cultura, eu vou ser breve, não sou exaustivo, ela tem a ver com mudança, com a temeridade, com planejamento, com a reflexão, com o rigor, com a vontade de descobrir a verdade, não é? Com a autonomia, com esse desejo de ser diferente, independente mesmo das pressões da sociedade. Nós temos a pretensão, a universidade, de pairar sobre. Não é? É claro, você paira e se você falar, você tem que assumir o custo do que você está dizendo. Mas você tem a liberdade. Este é o grande projeto que ainda está aí. Ameaçado, inclusive. Esse projeto aí de pensar a universidade essencialmente como espaço de produção de conhecimento e crítico, em relação a ela mesma, em relação à realidade, na relação com o poder, na relação com a produção de conhecimento. Este é um sonho, não está concretizado em muitos lugares, e o perigo é acabar. O perigo é acabar. Mas está aí, é colocado para a gente esse dado. Esses 4 elementos aí aparecem para a gente como sendo algo que faz parte. A gente podia falar da cultura da escola, como nós fizemos um artigo aí, o professor, onde a gente faz essa distinção entre essas duas culturas. Bom, mas também no departamento, o que é que a gente vê? Constatações pessoais. Pessoais. Você encontra um individualismo acadêmico exacerbado, faz parte da carreira. Você encontra territórios e fronteiras epistêmicas definidas, claramente definidas, e faz bem, como dizia o professor, é bom para a saúde ter esses territórios, para a gente poder confrontar com vontade, e está acabando esse confronto, porque tem medo de confrontar o outro, porque não quer dizer nada e tal, está acabando, mas tem que continuar, não é? A gente tem dificuldade de dizer para o outro, eu não concordo com você, e está aqui porque é que eu não concordo, não é? Outro elemento, a meritocracia, a carreira meritocrática. Os melhores vivem mais tempo do que os que não são tão bons, não é? E aí tem a história de publicar ou então morrer. Vocês conhecem muito bem essa história também, aqui do Brasil, está a mesma direção. E tem uma sociocultura disciplinar,
E o mais grave, aquilo que o professor denunciou aqui, com muita ênfase, durante quase 3 minutos, essa famosa teoria, essa separação entre teoria e prática. Essa separação consolidada que vem desde Descartes, não é? Que tinha a pretensão de, sentando na cama, dizer: eu não preciso sair da minha cama. Aqui na minha cama eu sou capaz de tudo, de pensar, de elaborar. Eu tenho aqui meu raisonnement, a minha cabeça, a minha razão, não é verdade? Meu corpo distinto do espírito. E está aí a gente com essa situação que ele denunciou aqui várias vezes. E é verdade, são os gregos mesmo, né? São os gregos mesmo. Então, tem mais essa história dos gestos profissionais que o professor acabava de falar aqui. A briga entre nós, entre vocês, né? Entre médico e enfermeiro, enfermeiro e médico. Não, isso aqui sou eu que faço, sou eu que... Não, você não toque aqui, se tocar aqui, eu... Não é verdade? Tem isso, está colocado em todo lugar. Ele me falava da esposa dele que trabalha com essa história de cuidar da pessoa idosa, que tem dificuldade de engolir alguma coisa, né? Aí tem, no mínimo, 4 profissionais que cuidam disso. Cada um quer se aproximar e tocar. Quando chega perto, diz: não, tira a mão, sou eu que cuido disso, tira a mão. E aí, quando se senta para discutir, é uma confusão enorme. Gestos profissionais. E a competição entre pares, não é? Olha, isso são constatações, não se trata de caricatura, e nem de uma crítica. São constatações que eu faço, que está na realidade, está aí. Isso faz bem? Talvez. Faz mal? Talvez. Não sei. Às vezes faz mal, às vezes faz bem. Eu vou explicar porque eu estou dizendo isso com tanta ênfase. É justamente para ser coerente com a história das comunidades, que não são apenas um lugar de amor e de paz. Ouviu? Não são. Ele já disse isso aqui hoje de manhã 2 vezes. Então, um departamento universitário, o que é? É um espaço coletivo de negociação que reflete essa complexidade desse engajamento mútuo. É uma coisa complexa. A gente se engaja e não se engaja. Se desengaja e se engaja de novo, não é? Tem toda essa discussão. E dentro dela, eu cito aqui o professor, tem uma passagem no livro dele que eu me inspirei para dizer isso. Dentro de uma comunidade, a gente tem, veja bem, num curso do processo de combinação de negociação, você tem poder e dependência, você tem felicidade e sofrimento, competência e limitação, você tem abundância e privação, autoridade e colegialidade, resistência e conformidade, cólera, paciência, você tem atração, repulsão, prazer e desprazer, confiança, desconfiança, amizade e falsidade. Está tudo isso junto no que a gente chama hoje, que a gente cunhou aqui, não é? Esse espaço que a gente quer chamar de comunidade de prática. E eu diria, dentro também de um departamento. No departamento que eu vivo hoje, como diretor, tem tudo isso. Tem tudo isso. Né? Eu adotei uma estratégia. Não sei se vai dar certo, mas adotei uma estratégia. Estou tentando. Vamos ver, não é? Agora, veja, o maior desafio é colocar todo mundo dentro de um saco, que é um saco de gato. É um saco de gato. Veja bem, o que são os gatos? Os gatos são animais independentes, individualistas e muitas vezes temperamentais. Verdade, temperamentais. Cheio de vontade, cheio de capricho. Cada gato tem vontade, tem capricho. Né? E quando o gato fica adulto, ele fica mais indisciplinado ainda, entendeu? Fica mais indisciplinado. Né? São mais indisciplinados que cachorro e cavalo. Isso é um fato. E aí, essa expressão reunir gato no mesmo saco, ela se aplica muito bem. Porque imagine vocês se eu conseguisse reunir todo mundo dentro, os gatos, né, do meu apartamento, dentro de um saco e chegasse no auditório e soltasse. Todo mundo correu. E eu vou tentar pegar eles, não consigo. Não consigo. Por quê? Porque cada um vive no seu mundo. Cada um vive na sua perspectiva epistêmica, de projeto e tal. Ouviu? Então, não consegue agir a equipe e ainda corre o risco de permanecer em conflito constante. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Ao mesmo tempo, a gente encontra lá, nesse lugar, a solidariedade. Tocou em alguém e outro diz: opa, não toca que é meu amigo. Faz isso, não faz porque aqui... Não, isso aqui é nosso. É do nosso departamento. Não vai fazer assim. Vamos lá, pessoal, vamos se organizar. Esse é um fato. Essa minha ênfase, ela é deliberada. Eu faço isso com a emoção porque eu sinto isso todo dia, ou quase todos os dias. Né? Agora, veja, é também um lugar de autonomia relativa, intelectual, ok? E aí eu concordo com o professor, onde a gente encontra nesse departamento esse encontro de várias comunidades. Eu diria que, do ponto de vista da teoria que eu gosto muito, essa teoria que o professor elabora e dá um nome, não é? Ele diz para a gente, deixou bem claro aqui para nós, olha, o que eu estou dizendo
Está aí, já existe há muito tempo, independente de mim. O que eu dei foi nomes, foi teorizar sobre. Veja, são vocês. Entendeu? Ele é muito claro. E é verdade. Agora é uma teoria que pega e segura. Porque ele é tão evidente que a gente não consegue ver. Ele é tão presente que a gente não consegue pegar. Mas ele é lá. Nós vivemos constantemente em comunidades. Isso é um fato. E comunidades de prática, porque é a prática que define a comunidade e a comunidade define a prática, não é verdade? Então, veja bem, estou terminando, viu? Qual é o desafio atual? O desafio atual é o mesmo daqui, professor, é o mesmo daqui. O desafio atual é o seguinte, é que lá, como dizia o professor antes de terminar, ele dizia, a formação profissional universitária, ela deve ser baseada no que se chama abordagem por competência, né? Que lá a gente chama approach par competence. Approach par competence, né? E aí, para isso, tem que ter referenciais, como aqui no Brasil, referenciais de competência, né? E aí, esse aí ele tem sentido. O que é que ele exige? Ele exige uma abordagem colaborativa, que é chamada, em francês lá, approche colaborative, approche programa. Esse é o nome, né? Ou seja, uma formação integrada. Há uma exigência das outras profissionais, há uma exigência do governo, há uma exigência de que tenhamos uma formação profissional centrada nas competências, né? E isso exige que a gente consolide referenciais de competência. O que são os referenciais? O que é isso? São os elementos que caracterizam o perfil de saída de um profissional, não é verdade? Tem a descrição do que é que ele deveria ser capaz de fazer no seu final. Então, essa exigência que é presente no Quebec, e que é presente aqui, me parece que aqui com menos ênfase. Ontem eu fiz uma pergunta para uma pessoa que estava conosco, uma ilustre convidada, que na resposta, e está claro, ela foi muito calma, respondendo, nós estamos fazendo um diagnóstico, para avaliar como é que anda onde é que nós estamos em relação a essas proposições, né? Então, veja, esse é o desafio que a gente tem lá. E o que significa isso? O que é que significa a gente desenvolver competências profissionais, né? Daí começa a contradição. Uma contradição sadia, eu acho sadia. Uma contradição que nos obriga a se olhar e se perguntar se esse modelo que a gente tem, de fato, é correto. Por que ele é correto? Porque, veja, conhecimentos e saberes, habilidades, atitudes, né, técnica, jeito de fazer, numa situação profissional concreta. Como é que a gente aprende isso? Em geral, a gente aprende fazendo, não é verdade? A gente aprende fazendo. As pessoas passam 4 anos na universidade, 4 anos, 5, 6. Na universidade, a pretensão de dar uma boa carga de teoria, e depois diz assim, pega a tua teoria e faz um estágio. Vamos fazer um estágio. E depois do estágio, se vira, vai para o mundo. Esse é o modelo que predomina, viu? Há um currículo que o professor mostrou para a gente, e nesse currículo, o que se caracteriza é a transmissão. É o professor que transmite conhecimento inicialmente teórico. E depois a gente vai, não é, pensar na possibilidade de utilizar essa teoria na prática, que não é ainda a prática, digamos, autêntica. É quase autêntica, ou então simulada, porque é um estágio. Depois é que você encontra mesmo a confusão e diz, eu nunca aprendi isso, eu nunca vi isso, mas vai ter que aprender. Você não tem um diploma, não tem um certificado, você não se diz que é isso, então faça. Então vai ter que se virar e é nessa perspectiva que a coisa realmente toma a dimensão que tem que tomar. Então, veja bem, na verdade, nós temos que evitar a separação teoria e prática. É uma exigência fundamental nessa perspectiva, se a gente pretende desenvolver competências na universidade. Veja bem a pretensão, na universidade, ouviu? Na universidade. A gente tem que acabar com a fragmentação disciplinar, não é? Tem que ser evitada. E o mais importante, o conteúdo teórico, os livros, o material didático, todos eles deveriam estar a serviço deste projeto que é desenvolver competências. Não é? Aí os conteúdos que são mortos teriam vivos. Nesse sentido, os conteúdos que não têm sentido teriam sentido. Agora, como é que a gente dá significado a esses conteúdos que são mortos, que só faz sentido quando se faz avaliação? Uma avaliação que perde sentido em ela mesma.
quando a gente utiliza esse conteúdo dentro de um processo perto de uma realidade que faz sentido às pessoas. E, nesse sentido, é a realidade concreta de um profissional concreto. Como é que a gente chega lá? Como é que a gente toca nisso? É caríssimo, caríssimo. Os médicos, me permita a expressão, ricos, na escala das universidades, ricos, conseguem fazer todo tipo de simulação. Até um boneco que quase fala, que chora, que sente dor. E aí põe o médico lá. Lá na McGill tem isso, na Laval tem. Na Laval tem uma sala com um laboratório com tudo simulado. O cidadão entra para fazer lá fazer a recuperação de uma pessoa quase morta. E olha para o relógio. Começa, retorna. Aí lá se vai. Ele ataca. Ele ataca lá e tal, faz aquele negócio. Quanto custa isso? Custa demais, mestre. Custa muito caro. E ele começa no início, esse negócio de teoria e prática não. Vai começar a teoria e prática junto. Essa é a boa ideia. Como aqui no Brasil. Ou aqui no Brasil nós começamos isso, aí parece que uma confusão acabaram. Mas no Brasil a ideia seria, olha, vamos terminar com esse negócio de separar teoria e prática. Vamos começar tudo junto. O estágio, junto com a teoria. Vamos lá, pessoal. E não pode, não sei o quê. Resultado que nós estamos de novo com dificuldade. Né? Mas eu não tenho resposta nenhuma, lhe juro. Estou dizendo que eu sofro muito por isso. Que não tenho solução. E quero encontrar solução. Então, veja, a ideia seria a gente formar pessoas com competências profissionais nessa perspectiva. Né? A gente, conteúdo disciplinar a serviço desse projeto pedagógico, que é desenvolver competência. Alô, de onde vem isso? De onde vem essa história? Do mundo do trabalho, todo mundo sabe, né? Do mundo do trabalho. De onde vem isso? Do que ontem foi dito aqui, eu até perguntei à professora, dessa distinção entre qualificar e formar por competência, não é? Ou seja, qualificar ou dar o diploma não é mais suficiente. Só qualificar e dar o diploma não é mais suficiente. Você precisa fazer mais do que isso. Qualificar é algo que já está superado. Você tem que formar, do ponto de vista de uma competência, que significa a integração de todos esses saberes. É muito mais difícil do que apenas certificar, não é? Tem as outras profissionais, que o colega já disse, e o próprio governo, não é? É o neoliberalismo? Talvez seja o neoliberalismo, que exige trabalhadores ordeiros, que só fazem aquilo que pedem. Pode ser. Mas a universidade tem a obrigação de acrescentar uma dimensão crítica nesse processo. Então, eu não vejo contradição nenhuma, eu não vejo contradição nenhuma entre uma proposta centrada na praxis, centrada no aprender, na aprendizagem, na construção de sentido e neoliberalismo. Não me faz... Eu não consigo ver isso. Como se os professores, os formadores, fossem vítima de um grande complô mundial. Não faz sentido. Cadê a autonomia? Não faz sentido. Então, isso é uma coisa que eu queria discutir com vocês. Então, na verdade, só para dizer a vocês que isso... Olha, essa história de competência é um estranho no ninho. É um estranho no ninho. A universidade não consegue, não engole isso. Não consegue porque a tradição é a tradição clássica, propedêutica, de domínios de conhecimento, de teoria em si, como se ela existisse, se bastasse sozinha, teoria em si. Essa tradição que permanece, ela reage, e aí ele diz, essa abordagem aí, eu estou achando ela muito cara, essa não funciona. O outro diz, o meu curso vai morrer? Onde é que eu vou fazer? Cadê meu curso? Onde é que eu vou botar meu curso? Como é que fica isso, né? Porque aí a gente precisaria compartilhar tudo. Compartilhar recursos, compartilhar capacidades, compartilhar saberes, conhecimento, emoção, não é? E aí a gente teria que falar de interdisciplinaridade, mas agora falar concretamente o que é interdisciplinar. A gente teria que trabalhar nesse sentido aí. As universidades foram obrigadas a se mexer. Né? Alô, o estranho no Nil dizia que essa história, essa abordagem na universidade, a reação é grande. Nós somos conservadores. Nós gostamos de ser conservadores. Esse negócio de dizer que nós somos revolucionários, ouviu? Não, vamos fazer a revolução. Para nós. Ouviu? Quando você chega a algo para dizer, questiona ou não questiona as bases científicas do teu sistema epistemológico? Opa, espera aí, vamos devagar.
Então, é preciso um pouco de autocrítica, um pouco de humildade, para se dar conta, como dizia o professor aqui, que esse modelo não funciona. Não funciona. Funciona do jeito que sempre funcionou, com alto custo. Aí vão dizer, é muito caro esse modelo aí, é muito caro, mas é o mais perto da vida, o mais perto da idiosincrasia, o mais perto do erro. Eu diria, como diria alguém, que eu esqueci o nome na França, se esse modelo, se essa abordagem não tivesse sido inventada, teria que ser inventada. Porque ela é como uma comunidade prática. Faz parte, é humano, é antropológico, faz parte. A gente aprende socialmente. A gente aprende dizendo para o outro, como é que tu fizeste isso? Ou então olhando para o outro e dizendo, eu não consigo, como é que faz? Não é? É nessa perspectiva que a gente aprende. Então, eu penso que nós temos esse problema aí, ok. Alors, nós estamos aqui, as faculdades profissionais, né, como dizia o professor, elas estão abrigadas justamente centradas nessa necessidade de fazer parcerias. Por que parcerias? Porque não dá para viver nesse mundo isolado, ela tem que fazer articulação com o mundo. E quando se fala no mundo, sim, claro, com os professores, com os médicos. Então, eu acho essa ideia do sistema saúde-escola, viu? Que aqui os colegas de Fortaleza tentam colocar em prática, viu? Às vezes eu encontro críticos a esse modelo, que dizem, mas isso não faz sentido isso e tal. Olha, eu penso que essa é uma forma de você quebrar a hegemonia dessa compreensão centrada na teoria. Ouviu? Essa articulação, essa colaboração dita profissional, interprofissional, que é proposto, que está detrás. Então, veja bem, qual é o desafio? Qual é o desafio para a prática no interior de uma comunidade de prática? Ser justamente como desenvolver competências através de uma abordagem colaborativa. Esse é o problema que eu enfrento hoje. Esse é o problema que eu enfrento, e eu acho que vocês também enfrentam. Eu penso que todo mundo enfrenta isso, em todo lugar. Ou seja, se nós estamos, de fato, falando de desenvolver competências, na lógica competência, que não é a lógica do conteúdo, nem a transmissão do conhecimento, nem a teoria em si, se for essa, nós temos que fazer um esforço para trabalhar de maneira colaborativa. Não tem saída. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca isso em prática? É nesse sentido que eu não posso falar de formação integrada. Formação integrada, ou seja, eu posso, sim, ver o mesmo conteúdo 2 vezes. Eu posso ver o meu conteúdo 2 vezes. No entanto, há uma mudança qualitativa. Ouviu? Eu reintegro aquilo que eu vi de um outro modo. E eu posso, sim, passar 4 anos na universidade, mas reintegrando isso com atividades integrativas, né? Até chegar num dia em que ele está autônomo para exercer a sua prática profissional. Porque o objetivo dessa famosa abordagem por competência é a autonomia, é a capacidade que a pessoa tem de dizer, eu posso realizar essa tarefa complexa. Eu sou capaz de dar diagnóstico, eu sou capaz de escolher, eu sou capaz de dizer, o caminho é esse, sozinho, ou depois de ter construído com os outros. Não é? Isso que é o desafio, que para mim está muito claro, e nós temos dificuldade com isso. Temos dificuldade porque, se não fizermos uma integração, uma formação integrada, se não quebrarmos com o currículo disciplinar, se não quebrarmos com essa pretensão de separar teoria e prática, a gente é fadado ao fracasso e vamos continuar. E se a gente esquecer a colaboração que tem que ter com o exterior, vai ainda ficar um pouco mais complicado. Então, dilema de desafios. Nós temos que trabalhar essa cultura universitária, a abordagem colaborativa. Qual é a estratégia que eu estou colocando em prática lá? A estratégia foi a seguinte: eu incentivei a criação de os 3 setores: andragogia, psicopedagogia e ortopedagogia. Incentivei. Criei, pessoal, vocês podiam almoçar juntos. Vamos fazer um almoço só com os ortopedagogos, um almoço. Eu trago eu vou fazer lá em casa eles chamam de caia. Eu gosto de cozinhar caia. Sabe o que é caia? É avoante. É avoante. Eu faço avoante, levei o avoante.
Era um pretexto para o pessoal vir. Pode não, acabou. Então, um dia vamos comer carne, outro dia vamos comer, o outro traz um bolo, não sei o quê. A estratégia foi dizer o seguinte, olha, tu dá um curso no mestrado, no doutorado, esses cursos que tu estás dando, viu? Parece que eles se repetem, viu? Os alunos estão reclamando. Rapaz. Olha. Aí eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos se reunir para ver, tu me dá o teu plano, eu dou o meu, tu dá o teu também, mas eu proponho um almoço. Está dando certo. Eu tenho 4 cursos. Olha, veja bem, tem um curso, Emotion e dans l'enseignement. Emoção no ensino. Resiliência, o segundo curso, da Manon. Oi, resiliência. O outro é jogo. O outro é criativité. O outro é raisonnement pédagogique. Esses 5 cursos, para mim, é um bloco. Então eu disse, olha, pessoal, vocês que dão esses cursos, vamos se reunir, cada um traz o seu plano e vê se a gente está repetindo os textos. Só os textos, viu? Só os textos, para não criar confusão. E está dando certo. Já fiz 3 vezes isso. Está caminhando. Né? Consegui alguém para cuidar do doutorado, uma professora muito competente, e do mestrado. Está colocando tudo na ordem, viu? Por que está colocando na ordem? Por quê? Porque ela está fazendo discussões desse modo. A gente acolhe os alunos, a gente realiza encontros com os professores. Eu tirei um pequeno budget no departamento e disse, olha, isso aqui é para a gente gastar com restaurante. Nós vamos visitar um restaurante português esse mês. Português, bom. Mas eu queria que só viesse o pessoal da ortopedagogia. Ou então aí só vem eles. E a primeira parte, ninguém come nada. Não come nada agora. Vamos só os petiscos. Mas com os petiscos vem a discussão. Vamos discutir aqui, essa história aqui. Olha, eu tenho a impressão, Cecília, que o teu texto, ele é o mesmo texto do fulano. Não é possível uma coisa dessa, rapaz. Entendeu? Avaliação. Como é que tu avalia o teu e tal? Está dando certo. São comunidades de prática, sim. Sabe por quê? Como dizia o professor, porque eles têm algo em comum. E tem uma preocupação. A deserção dos alunos. A taxa de atrição dos alunos, ouviu? Tem isso. Isso é fundamental. Isso se aplica para o mestrado e para o doutorado. Né? E aí, o que é que falta agora? Está aqui, ó. Essas são as temáticas. As temáticas. Vixe, olha lá. As temáticas que eles e eu elegemos a partir de um documento que o meu chefe colega aqui elaborou e faz algum tempo já, quando ele era presidente de um conselho, que o Fernando Javier, ele foi presidente de um conselho que sai em cada faculdade para saber se a Prosper Competence realmente está sendo desenvolvida. Né? O cidadão tem uma boa experiência nisso, ele viveu isso. Né? Então, veja, tem que ter uma visão comum. Como é que a gente constrói essa visão comum? A gente precisa integrar aprendizagens. Como é que a gente faz isso? O programa tem que ser modificado. Não é? Está aqui, ó. A gente tem que desenvolver a cultura da colaboração e da cooperação. A gente tem que se apropriar das competências profissionais. Ouviu? Então, isso aí são alguns temas que aparecem na discussão com os colegas nessas pequenas comunidades de prática, desses 3 grupos que, de maneira intencional, mas sutil, não é? Sutil, eu estou tentando colocar em prática, né? Devagarzinho. Inventando final de tarde, inventando... Tem uma menina que toca violão, uma brasileira, toca muito bem. Eu disse, olha, vamos escutar hoje música brasileira, no final da tarde. Então ela veio, tocou, depois teve o professor mais antigo, o mais antigo dos professores lá, que veio falar de como dirigir alunos no doutorado. Um professor muito bom, que hoje é o presidente do Conselho Nacional de Educação lá, o Claude Lessard, que vocês conhecem, o Claude Lessard. Claude Lessard veio falar sobre como é que eu enquadro meus alunos no doutorado. É um pretexto, entendeu? Aí ele como professor emérito, né? Hoje é emérito ele falou 1h30 sobre como é que ele enquadra o uso, porque enquadrar aluno de doutorado é uma prática secreta, pessoal, ninguém diz para o outro como é que faz, entendeu? E aí, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, não é? Também.
Então, veja, eu queria terminar. Levei 30 minutos? 30? Levei quanto tempo? 20? 25? Oh, desculpe. Então, tá aí, vamos... acho que fica aí mesmo. A gente depois discute. A seguinte. Isso aqui é um modelo que a gente usa para explicar um pouco o processo que implica a mobilização de recursos para a história das competências. Mas eu posso explicar isso depois, ok? Vamos para o debate, né? Se ainda, o pessoal não tiver ainda vontade de discutir. Está todo mundo cansado, está muito tarde, mas estamos à disposição. Queria só fazer algumas colocações em relação a se o sistema de saúde de escola é uma comunidade prática. E há 6 anos, né, professora? Quando você me fez aquela pergunta aí para o grupo, né, eu não sabia responder, até porque eu não tinha a menor ideia que era comunidade prática. E depois, refletindo um pouco sobre isso, hoje eu tenho uma certeza de que o sistema de saúde de escola é uma comunidade prática. É constituída uma comunidade prática por preceptores, né, nas diversas profissões de saúde, não só médicos, né, por residentes e egressos das residências que se tornaram professores, preceptores, por colegas dentro do centro de saúde, né, onde esses profissionais de saúde estão ou estavam, pelos alunos internos que ele passava. Além desses, pelos todos os servidores e também pela própria comunidade. Então, por que eu digo isso? Porque a gente conseguiu fazer algumas mudanças, apesar de algumas dificuldades forem impostas, que hoje estão cristalizadas. As mudanças que a gente conseguiu fazer nesses 6 anos, elas continuam, e um grupo de pessoas, mesmo que sejam substituídas, continuam nesse ideal e no espiral da construção da complexidade, vão crescendo e ampliando. Hoje a gente está pensando numa perspectiva não só local de Fortaleza, mas já pensa numa ampliação para o Ceará, por exemplo. Então, eu acho que a gente conseguiu formar uma comunidade prática, a gente tem uma série de dificuldades ainda, né? A própria competência dentro da universidade a gente não conseguiu mudar, fazer um currículo baseado por competências nas universidades, mas eu acho que a gente conseguiu construir um grupo, assim como tem vários outros, né? Eu digo que teria um grupo de comunidade prática para cada uma dessas pessoas que eu disse, mas um grupo de comunidade prática maior que constitui o sistema de saúde de escola, né? Que move isso e torna todos os serviços de saúde pensantes e atuantes e transformadores. Pelo menos essas são as reflexões que eu trago nesse período e que eu vejo como comunidade prática. Acho que essa questão de conteúdo, a teoria dissociada da prática, ela é totalmente inviável. E as escolas, né, os cursos de formação, seja na graduação e pós-graduação, tem que mudar urgentemente. Porque se a gente continuando atuando nessas práticas, nós não vamos mudar os profissionais. E agora, feitos esses comentários, né, a gente abre aí para as perguntas dos colegas, para os comentários finais. Uma colocação rápida. Como eu disse inicialmente, hoje de manhã, meu nome é Ana Cláudia, eu tomei conhecimento com essa teoria há algum tempo, e eu acho que nem tudo precisa ser comunidade de prática, nem tudo que a gente faz precisa ser enquadrado como comunidade de prática. Acho que nós, no Brasil, temos experiências fantásticas de abordagens de aprendizagem participativas, significativas. Acho que temos coletivos participativos, politizados, politicamente envolvidos nesse diálogo e nessa dialética da prática e da teoria, e não necessariamente se constituem em comunidades de prática, e acho que a gente não tem que ter essa preocupação. Eu gostei muito hoje da discussão pela manhã, da conferência do professor Etienne, quando ele tenta caracterizar o que seria uma comunidade de prática, colocar de uma forma mais concreta que aspectos definiriam ou expressariam o que é um grupo atuando como uma comunidade de prática. E aí algumas das nossas coisas podem ser potencializadas, sim, como tal, como uma comunidade de prática, podem vir a se constituir como tal.
mas não necessariamente a gente precisa denominar tudo dessa forma. E sobre a discussão agora, apaixonada do professor Francisco, é muito interessante ver isso no final de uma sexta-feira. Mas o que me instigou foi a crítica que começamos a fazer sobre por que competência vem do mundo do trabalho. E eu digo, sim, mas o SUS é um mundo do trabalho. E a gente pode pensar competências para este mundo do trabalho, para este sistema de saúde que nós queremos. Quero ele com a maior qualidade. Então, eu quero profissionais técnicos em análise clínica ou neurocirurgião com a maior competência técnica, mas que entendam em que contexto estão trabalhando, para que usuário eles estão sendo formados, de que forma eles pensam a sua prática com a melhor teoria, o melhor conhecimento possível. Então, não precisamos dessas contradições e estar o tempo todo reinventando roda. Acho que a gente pode trabalhar muito bem com essas abordagens dentro daquilo que queremos construir como sistema de saúde. Boa tarde, e aproveitando a metáfora do estranho no ninho, né, eu participo um pouco como estranho, mas também estou movido por essas discussões, e o professor Loyola traz a questão da universidade, dos departamentos, e eu projeto para a minha realidade na Universidade Federal do Tocantins, em Palmas. O conceito de comunidade de prática me coloca um desafio de pensar em uma lógica de sistema. E aqui o âmbito é muito do sistema único de saúde. A gente pode transportar isso também para o sistema de educação. Professor Loyola, o sistema sob o qual está organizado a universidade, o departamento, e o senhor classifica em famílias. Então, não é um pouco do ajuste a essa lógica do sistema para algo que, no primeiro momento, parece desconstruir a lógica de um sistema? Essa é a questão. Eu creio que a nossa perspectiva é de utilizar essa expressão entre nós aqui, porque lá eu não uso essa expressão. No meu cotidiano, estando em Montreal, eu não saio dizendo vamos almoçar a comunidade prática da psicopedagogia. Isso não existe. Eu falo disso hoje aqui como pesquisador interessado em nomear uma realidade, inspirado em alguém que levou muito tempo para construir esse arcabouço. Não é? Lá é outra coisa. É só um jantar, mas tem um pretexto. Tem um pretexto. É criar laços de dependência, de contradição, de discussão, e tendo uma direção política. Eu dou uma direção, tento dar uma direção. Não tem nada espontâneo, não. Não tem nada espontâneo. Ouviu? Sorrindo para ali, sorrindo para cá. Mas a ideia é colocar todo mundo numa mesa e concretamente discutir contradições que estão aí. As contradições estão nas práticas pedagógicas. Estão na maneira como selecionamos os conteúdos para mostrar aos alunos. Olha, os alunos estão muito bem informados. Você tem que estar bem informado também. E o departamento tem a obrigação de apresentar aos seus alunos algo sério, correto, e que seja cientificamente aceito. E, nesse sentido, há um projeto ético que está por trás. Então, eu queria deixar muito claro que essa romantização da coisa dita, chamada comunidade de prática, eu já superei. Eu, pessoalmente, já superei. A romantização, não é? No entanto, aí eu repito, se apropriar desse nome, desse instrumento teórico, conceitual, numa perspectiva política, viu? Não na política no sentido de querer fazer a revolução hoje e aqui, mas no cotidiano. Ela pertence a todos nós, a todos nós aqui, e utilizar como deve ser. Então, as 3 famílias, não foi eu que inventei, já estava lá. O que eu fiz foi reforçar a identidade. Você é um psicopedagogo. Eu não botei o dedo assim, não, mas eu disse, botei o nome da lista, né? E fiz um convite dizendo, olha, a fulana, a mais antiga do grupo, né, vai convidar vocês para um jantar e eu vou também. Eu vou também para o jantar. E já fizemos 3 vezes isso.
3 vezes. Isso é bom, porque está ficando algo assim, independente do final do ano, que a gente faz todo mundo junto, independente do acolhimento dos alunos. O que eu quero dizer é que é difícil, muito difícil, como vocês viram aqui, não é? Colocar no mesmo saco todos os gatos. É difícil. Por isso é que você tem que cuidar, passar a mão e tal, mas dar uma direção política. Então, é estratégia. É uma perspectiva estratégica. E isso é algo que eu faço de maneira consciente. Eu queria saber só com base em que critérios vocês criam as competências especificamente desse curso, que me parece que é pedagogia, é isso? Um curso de educação? Porque você falou que é dividido em andragogia, em psicopedagogia, e tem alguma área ligada à educação, é isso? E, assim, esse perfil vai do mercado, é o mercado que dita o perfil desse profissional que vai sair depois de 4 anos? Eu falava de 3 campos de conhecimento, ou de aplicação. Então, em Montreal, não sei como é que está em Quebec, mas em Montreal, no nosso departamento, existem 3 campos de aplicação. A psicopedagogia, que não é uma profissão, é um campo de conhecimento. Não é uma profissão. É um campo de conhecimento, ouviu? Que está presente na formação do professor. Todo professor deve dominar conteúdos psicopedagógicos. Inclusive, é uma exigência legal. Se você não tiver N quantidade de conhecimento psicopedagógico, você não é professor. Não pode ser. Tem que dominar. Não é? Então, a psicopedagogia, ela é um domínio, uma área, um conjunto de saberes, não é? Que permite compreender melhor a interação entre aluno, professor, conteúdo, a gestão da classe, a disciplina, o contrato pedagógico, não é? Todos os elementos que entram na relação, na dinâmica simbólica ou não simbólica entre aluno, professor, gestão de classe. Isso é a psicopedagogia. Viu? Não é a didática. É mais do que a didática. Ela inclui, talvez, a didática. Os didaticianos vão dizer, não, nada disso. Vocês têm um discurso muito... Como eles dizem lá? Eles dizem, vocês falam de tudo e de nada. A gente tem um objeto. Olha, está aqui. O ensino da matemática, o ensino do francês, o ensino da história. Aí eu acho graça, a negada também acha graça. Eles acham graça. Mas a gente convive. Está aí, levando a vida. A andragogia é outro setor que cuida dos adultos. Da maneira como os adultos aprendem. Isso é a andragogia, viu? Tá certo? E a ortopedagogia é uma especialidade. Que é muito desenvolvida, está o maior sucesso. Ela é preocupada com as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, que têm dificuldade de comportamento, de concentração, entendeu? Então, essa é uma coisa bem especializada. E as escolas, elas engajam especialistas, ortopedagogos, para acompanhar as crianças que têm dificuldade. Por quê? Porque tem uma política da inclusão. Ou seja, em uma classe, nós temos que ter uma quantidade de crianças que aparentemente não são normais. Normais no sentido de dizer, não aprendem como os outros. Né? Por isso é que lá existe uma coisa chamada pedagogia diferenciada, que contempla justamente esses alunos que têm essas dificuldades, de todo tipo. Né? Aí tem lá uma tendência que dá remédio para acalmar as crianças, que no Brasil também é moda, né? E tem outra que diz, não, nada disso. Tem que ser um suporte ortopedagógico para a matemática, para o francês, entendeu? Nesse sentido. E, portanto, esses 3 são campos. Agora, dentro de cada um, tem um curso de doutorado em psicopedagogia, né? Tem um curso de mestrado em ortopedagogia, um curso muito bom, por sinal, viu? Muito bom. E tem um curso de doutorado em andragogia. Né? Tem um programa para isso aí. Competências. Boa questão. Essa é uma boa questão que a gente vai ter que discutir também, se a gente vai trabalhar com competências. Eu penso que o pessoal do doutorado, aqui um grande especialista, está discutindo essa questão das competências no doutorado. Não viu? Não tendo mais considerações, a gente pode encerrar. Fica difícil, né, encerrar esse encontro, a gente já fica com saudade desses 2 dias, né? Eu acho que foi extremamente proveitoso, foi extremamente rico esses 2 dias em que nós tivemos a oportunidade de ter aqui conosco várias autoridades, né, entre elas o Dr. Etienne Wenger, que cunhou esse
conceito de comunidade de prática. Eu acho que nós aprendemos muito nesses 2 dias. E, além disso, né, além de ter o privilégio do Dr. Wenger, ter ainda o privilégio de ter conosco o professor Fernando Gevé, a doutora Sônia Riô, o doutor Antônio Loyola. E eu acho que, creio que, assim, não é fácil, né, um conteúdo denso, né, muito denso, e que não é bem o conteúdo tão afim da área de saúde. Ele toca na questão da sociologia, da antropologia, então complexo, né, mas que mostra a nossa vontade de estar identificando, por meio do conhecimento, as diversas maneiras, diversas ferramentas possíveis, metodologias, para que a gente possa superar os grandes desafios que nós enfrentamos dentro do trabalho em saúde, né? E aí, para concluir, eu queria chamar aqui à frente as pessoas que também, porque, além de tudo, pessoal, eu queria compartilhar com vocês o que foi pedir desculpas por algumas, né, falhas que possa ter tido na realização desse evento, né, inclusive aos nossos convidados também, eventualmente, se a gente tiver cometido alguma falha. Mas eu queria reconhecer aqui e pedir a vocês também uma salva de palmas para as pessoas que estiveram nos bastidores, não só hoje, né, nem ontem, mas há uns 3 ou 4 meses que a gente vem construindo aqui diariamente a possibilidade desse encontro. Então, eu queria chamar Verônica Oliveira, já agradecendo, Chayane Matos, a Irlene, só apresentando um pouco, a Verônica, ela é secretária científica, né, coordenadora científica da nossa rede interdisciplinar de pesquisa e avaliação em serviço de saúde, também é uma profissional que trabalha aqui na escola, trabalhando com a gente, nos ajudando a gerenciar nossos grupos de científicos, né, nossos grupos de pesquisa. A Chayane é nossa diretora administrativa, muito eficiente. A Irlene é responsável pela a tecnologia de comunicação, informação e comunicação na escola. E uma coisa que eu nem anunciei ontem, mas vou dizer para vocês que desde ontem que nós estamos sendo transmitidos pela internet, né? Então, tudo isso em função do trabalho dessas bravas meninas, né? Além disso, né, gostaria de chamar também o Rafael, que também é outro colaborador aqui da escola, toda a equipe, o Ronaldo, né? A Eliane Portela, também, que é a pessoa da infraestrutura aqui da escola. Então, enfim, né, eu corro o risco, o outro colega, o Daniel também. Me ajudem, e o outro colega que está aqui. Dário, Giovanni, o Zezinho. Certo. E, além disso, equipes que não são nossas, né, internas, mas que desempenharam com extrema competência, né, o seu trabalho durante esses 2 dias, que foi a equipe responsável pelo vídeo, pela tradução. Queria também uma salva de palmas para ele. Inclusive, a tradutora, né, a tradutora que fez um enorme esforço, Silvia, a tradutora, fez um enorme esforço esses 2 dias para que a gente pudesse compreender, transpusesse a barreira da língua, que, como o doutor Etienne colocou, né, é uma das questões essenciais para o entendimento entre as pessoas, né, a compreensão. Então, enfim, pessoal, eu queria agradecer a todos a participação, a presença, né, a confiança. Sim, esqueci de falar também que a doutora Sônia Riô também compareceu aqui a nossa, dando uma grande colaboração. E também a todos os participantes brasileiros, né, também os nossos, Ana e Silda, que está aqui, os que
os que vieram e tiveram que sair, como a doutora Mônica Sampaio, o doutor Felipe Cavalcante, o doutor Eider, que não pôde, teve que faltar à mesa, mas precisou sair, mas também esteve aqui, participou, o doutor Mozart Salles, enfim. Né? E, novamente, a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde e a OPAS, que foram os financiadores desse evento. E dizer a vocês, né, que nós temos já uma colaboração com o professor Loyola, que já tem uns 4 anos, professor, ou mais, né? 5 anos de colaboração, com a produção de artigos, com a troca, com a coorientação de estudantes. Então, todo esse trabalho... Sim, esqueci de falar de uma pessoa, a Renata. A Renata também, que nos ajudou. Bom, enfim... Né, nós amanhã teremos uma reunião com um grupo menor, porque vamos tratar mais de coisas mais práticas, mais objetivas, né, pragmáticas, para a gente dar continuidade a esse intercâmbio e poder estar incluindo cada vez mais, enriquecendo e aprofundando o nosso conhecimento no campo da saúde e no campo da educação, porque essa escola faz a interface entre esses 2 campos. Então, muito obrigada a todos, boa noite, bom final de semana.